I'm very stressed. I don't know what can I say really, but I'm really thank you for your support, for your help, and I hope that someone will talk to me and will help me. And even if I'm not Madeleine, I think that police should look at this, and I can't be 100% sure without DNA tests, you know. And thank you so much. I don't know what can I say. I'm very stressed. It was a hard day, and I can sing you something. No, I try to chill, but it's really a stressful day. But I love singing. Madeleine loved too, as I read. Okay. Oh God, how many people. I'm really thankful. I'm really grateful. Thank you so much, guys. I'm really stressed, and I don't wanna stress myself more. But I hope that you see that I'm real and that is verification. I prove that I'm real. Thank you so much. Bye. Nos últimos dias, o caso Madeleine McCann voltou a se tornar um dos temas mais comentados entre os internautas. Isso porque uma jovem polonesa que se identifica como Julia criou uma conta nas redes sociais na qual divulga supostas evidências de que ela seria a menina que desapareceu em 2007. Através do Instagram, a conta I Am Madeleine McCann reúne fotos, vídeos e relatos de Julia. Com mais de 1 milhão de seguidores, a história viralizou nas redes sociais. Primeira razão: não me lembro da maior parte da minha infância, mas minha memória mais antiga é muito forte e é sobre férias em um lugar quente, onde havia praia e edifícios brancos ou muito claros com apartamentos. Lembro que vi tartarugas na praia, era uma pequena baía. Pelo que me lembro, vi tartarugas naquela época e havia outras crianças e elas tentavam tocar nas tartarugas pequenas. Não vejo minha família nessa memória, escreveu Julia em uma de suas publicações. Após os pais de Madeleine McCann aceitarem fazer um teste de DNA que vai comprovar ou derrubar a teoria de Julia, os relatos foram analisados por um detetive que já trabalhou no caso que envolve o desaparecimento da garota. Em 2020, a polícia alemã apontou que o principal suspeito era um agressor sexual que já foi preso no país. Ele teria matado a menina após o sequestro. Seu nome é Christian Bruckner e está cumprindo uma pena de 7 anos em Oldenburg, no norte da Alemanha, por ter abusado de uma turista americana de 72 anos na Praia da Luz em 2005. As autoridades portuguesas na época corroboraram a linha de investigação dos promotores alemães e também declararam Bruckner como o principal suspeito do crime. Registros telefônicos identificaram que o suspeito esteve perto do complexo hoteleiro, onde Madeleine McCann desapareceu, mas, até o momento, nenhuma acusação formal foi feita contra o homem sobre esse caso. O corpo de Madeleine McCann também nunca foi encontrado. Portanto, isso contradiz completamente a versão de Julia. O detetive particular espanhol Francisco Marco deu sua opinião sobre os relatos de Julia ao jornal espanhol El Independiente, repercutido pelo Daily Star. Sem conhecer os detalhes a fundo, não me faz sentido. Não acho que seja ela. Após os relatos que viralizaram nas redes sociais, Julia passou a ser alvo de ataques. Através de uma transmissão ao vivo, ela chegou a se defender. Eu posso dizer: obrigada pelo apoio, essas pessoas que me apoiaram e as pessoas que me fizeram chorar. Sinto muito por ter que fazer isso, mas me dizer que eu deveria morrer é muito louco. Não é legal. Até onde sabemos, o teste de DNA está sendo providenciado e quem sabe nas próximas semanas poderemos ter uma conclusão. Mas quem é Julia? Julia Faustina alega ter sido vítima de um abusador alemão e que tem poucas lembranças de sua infância por sofrer de amnésia pós-traumática. A jovem diz que não tem memórias de sua infância
e que também não tem certeza de quem é sua mãe biológica. Todavia, uma captura de tela divulgada por ela mostra que sua própria mãe alega que a jovem precisa de ajuda psiquiátrica. Posso pedir para meus médicos e psicólogos, eles podem provar que eu não tenho delírios. Questionada e até mesmo atacada por internautas, Júlia concordou em fazer o teste de DNA e assim provar a sua teoria. DNA test and I talked with a grandma from father and with mother, and they are not going to make DNA test with me, but they still say that they are my family, but they don't want to prove it, and it's weird for me because if I think that if someone wants to prove something, if someone says that okay, I'm your mother, but my mother doesn't want to prove it, so it's a little it's something suspicious. I think that they are afraid because my mother is not poor, and I think that we have even big family, so even people, I don't want to take money from people, but maybe police could help or something like that, but it's not because of money, it's because of they are scared, and that's all. This is my opinion. E enquanto toda essa história se desenrolava, eu acabei lembrando de uma história muito parecida, acontecida há muito tempo atrás. Marjorie West foi uma menina da Pensilvânia de 4 anos que desapareceu como em um passe de mágica em maio de 1938. Anúncios e cartazes de criança desaparecida foram publicados em todo o estado e quem tivesse qualquer informação sobre a garota, seus pais ofereciam uma grande recompensa para a época, $2.000. Marjorie foi procurada por policiais e voluntários e por vários dias eles vasculharam todas as florestas, ravinas e minas ao redor de onde morava, mas sem sucesso. Os criminologistas da época consideraram esse caso como um dos desaparecimentos de crianças mais misteriosos da história. Mas, 60 anos depois, supostamente, Marjorie apareceu. Porém, antes de contarmos essa reviravolta, vamos nos adentrar um pouco mais em sua história. Em 8 de maio de 1938, a América comemorou o Dia das Mães. Os membros da família West, como muitos outros americanos, iam à igreja pela manhã e, junto com os filhos, decidiram relaxar às margens de um pequeno riacho. O pai e o filho estavam pescando, a mãe tirando uma soneca e as duas meninas, Marjorie e Doroteia, colhendo flores silvestres. Doroteia pegou um buquê de flores e levou até o carro dos pais. Poucos minutos se passaram. Quando ela voltou, Marjorie já não estava mais lá. Ela tinha 4 anos de idade e adorava brincar de esconde-esconde, então a princípio sua ausência não surpreendeu ninguém. Mas, depois de meia hora, os pais perceberam, horrorizados, que não era uma brincadeira. Depois disso, pode-se dizer que toda a cidade se envolveu no caso e todo o estado foi virado de cabeça para baixo. Havia muitas suposições diferentes. O fato é que naquela área tinham poços de petróleo, bem como minas de carvão abandonadas. Os investigadores supuseram que a criança poderia simplesmente ter caído em um desses poços ou se perdido dentro de uma das minas. Mas todos os lugares foram revistados pela polícia e operários locais, e nenhum rastro de Marjorie foi encontrado. A polícia não tinha uma única versão plausível de para onde a garota poderia ter ido. No dia do desaparecimento dela, várias outras famílias descansavam perto do riacho. Se Marjorie tivesse sido sequestrada, certamente teriam testemunhas. Mas ninguém viu nada. O próprio riacho foi revistado durante 8 dias seguidos, com equipes que se revezavam a cada 6 horas. Cães farejadores foram levados ao local e começaram a seguir um rastro, levando a polícia até uma casa abandonada cuja porta estava fechada com tábuas.
Mas, ao examinar minuciosamente a residência, não foram encontrados nada da menina, nem mesmo qualquer pista que comprovasse que pelo menos outra pessoa tivesse entrado na casa nas últimas semanas. O ataque de um animal selvagem também foi imediatamente varrido das teorias. Eles simplesmente não viviam naquela região. E se Marjorie tivesse sofrido um acidente, alguém teria encontrado o corpo. Como não havia pistas reais, a menina foi declarada desaparecida e o caso, em pouco tempo, foi arquivado. Os anos se passaram e a tragédia na família West começou lentamente a ser esquecida. Porém, 60 anos depois, essa história voltaria às manchetes dos jornais. Em 1998, um jovem correspondente de um jornal local estava trabalhando nos arquivos da polícia quando encontrou uma caixa contendo o caso de Marjorie. Ele escreveu um artigo sobre isso e, literalmente, depois de um curto período de tempo, uma certa mulher entrou em contato. Ela disse que seria a Marjorie West e contou sua história. A mulher disse ao jornalista que mal se lembrava de sua infância. Ela pensava que tinha sido criada em uma família comum, mas seu pai, antes de morrer, revelou um segredo terrível. O homem admitiu que há muitos anos atrás atropelou a garota na estrada. Primeiramente, pensou que ela tinha morrido, colocou o corpo no carro e foi para casa, mas quando chegou, descobriu que ela estava bem e simplesmente decidiu cuidar dela como se fosse sua filha. Depois de ler o artigo no jornal, a mulher afirma se lembrar de seus pais verdadeiros e percebeu que ela era Marjorie West. O tal repórter escreveu uma longa história sobre essa reviravolta incrível no caso e até supostamente encontrou os parentes da garota que desapareceu anos atrás. A ideia seria encontrá-los para fazer um teste de DNA. Porém, o irmão mais novo de Marjorie não a reconheceu como sua irmã e se recusou a dar qualquer amostra. A irmã mais velha da Marjorie já tinha morrido e o seu corpo foi cremado. É claro que após a cremação não sobra mais material biológico para testes de DNA. Infelizmente, a demora com esta verificação não permitiu estabelecer a relação ou inexistência dela entre as duas irmãs. Em seguida, o repórter disse que não conseguiu mais contato com a suposta Marjorie. Ela parou de atender às suas ligações ou mesmo responder às suas cartas. Mesmo assim, fez outra publicação, fazendo comparações entre as fotografias de Marjorie e a suposta Marjorie. Essas fotografias mostram que os traços faciais são de fato semelhantes aos da menina desaparecida, mas, segundo os criminologistas, eles não poderiam fazer uma avaliação inequívoca apenas com fotos. Algum tempo se passou e nenhuma investigação sobre o assunto foi realizada, até porque o irmão da Marjorie tinha descartado qualquer relação com a tal mulher. Embora no final dos anos 90 as ciências forenses tenham dado um avanço significativo, o repórter disse que tinha perdido completamente o contato com a tal senhora. E isso nos leva a uma versão completamente diferente. Alguns dizem que esse jornalista inventou essa história escandalosa e pediu a um amigo para tirar uma foto de sua avó. Isso mesmo. Assim, ele se tornaria famoso. Bom, pode parecer um absurdo, mas é estranho que, além dele, ninguém mais da imprensa tenha falado com essa mulher, que se autodenominava Marjorie West. Mas o que você acha desses crimes em particular? Primeiro, você acredita que Julia seja realmente Madeleine McCann? Você já ouviu falar no caso da Marjorie West e esse jornalista estava falando a verdade? Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!